eu boto a minha cara no fogo pelo Milton, minha cara toda no fogo pelo Milton. Isso aqui, se tem prisão, é Polícia Federal. É sinal que a Polícia Federal está agindo. Ele responda pelos atos. O ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, foi preso em Santos. A operação investiga a prática de tráfico de influência e corrupção. Olá, eu sou Paulo Saldanha, eu sou repórter da Folha de São Paulo em Brasília e vou explicar para você as denúncias envolvendo o MEC, o balcão de negócios que ocorre na pasta e resultou aí na prisão do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, e dos pastores ligados a ele, Arilton Moura e Gilmar Santos. Esse caso ele foi denunciado pela imprensa, né? Um caso que envolve denúncias de negociações feitas pelos pastores Gilmar Santos e Arilton Moura com prefeitos para a liberação de recursos da educação, recursos vinculados ao FNDE, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que é um órgão ligado ao MEC, né? Esses pastores e algumas pessoas no entorno deles faziam essas negociações com prefeitos e depois conectavam aí com o MEC, principalmente com o ex-ministro Milton Ribeiro, para fazer liberações aí de empenhos de obras, né? A operação que a Polícia Federal realizou no dia 22, na quarta-feira, foi a partir aí de investigações da Polícia Federal, depois dessas denúncias, e relatórios também da CGU. O MEC também trabalha para viabilizar a recomposição orçamentária. No mandado de prisão, o juiz listou ali os crimes investigados que podem ter sido aí cometidos pelo ex-ministro. São corrupção passiva, prevaricação, advocacia administrativa e tráfico de influência, né? Então, essa operação aconteceu com base nesses documentos, nessas investigações, e foram cumpridos, no total, 13 mandatos de busca e apreensão em Goiás, São Paulo, Pará e Distrito Federal, e 5 prisões. Foram presos, além do ex-ministro Milton Ribeiro, os pastores Arilton Moura e Gilmar Santos. Esses dois são figuras centrais aí nesse esquema, esse espécie de balcão de negócios aí que operava dentro do Ministério da Educação. Também foram presos outras 2 pessoas, um ex-assessor do MEC, chamado Luciano de Freitas Mussi, e um ex-assessor da Prefeitura de Goiânia, que chama Helder Bartolomeu, que também é genro do pastor Arilton. E nessa sexta-feira, mais uma novidade aí, né? Após suspeitas de interferência do presidente Bolsonaro nas apurações, o juiz Renato Borelli, que determinou a prisão do ex-ministro e dos envolvidos aí, ele enviou os autos das investigações para análise do STF. O magistrado deu essa decisão aí depois que o Ministério Público Federal apontou indício de vazamento da operação e possível interferência por parte do presidente da República. Isso aqui, se tem prisão, é Polícia Federal. É sinal que a Polícia Federal está agindo. Ele responda pelos atos dele. Eu peço a Deus que não tenha problema nenhum. Mas, se tem algum problema, a PF está agindo, está investigando. É um sinal que eu não interfiro na PF, que isso aí vai replicar em mim, obviamente. O Ministério Público Federal viu uma possível interferência do presidente a partir de uma interceptação telefônica feita pela Polícia Federal, de uma ligação entre o Milton Ribeiro e a filha dele, uma ligação feita em 9 de junho. Hoje o presidente me ligou, ele está com pressentimento novamente, que eles podem querer atingi-lo através de mim, sabe? É que eu tenho mandado versículo para ele, né? Ele quer que você pare de mandar mensagem? Não é isso. Um outro juiz, o juiz Ney Belo, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, ele determinou aí a suspensão, a revogação da prisão do ex-ministro Milton Ribeiro, uma decisão aí que vale também para os outros presos na operação. O ex-ministro Milton Ribeiro, ele chegou ao Ministério da Educação em meados de 2020 e a partir de 2021 as investigações mostram aí as apurações feitas também pela Folha de que começa a operar aí essas negociações. A minha prioridade é atender primeiro os municípios que mais precisam e segundo, atender a todos os que são amigos do pastor Gilmar, que foi um pedido especial que o presidente da República fez para mim sobre a questão do Gilmar, apoio. Milton Ribeiro saiu do governo em março, exatamente uma semana depois que a Folha revelou um áudio em que ele aparece falando em priorizar pedidos do pastor Gilmar Santos aí para liberação de obras. Ele cita que essa postura aí
um atendimento a um pedido, por sua vez, do presidente Jair Bolsonaro. Antes mesmo da operação da PF, vários prefeitos denunciaram, expuseram aí pedidos de propina, inclusive em barras de ouro aí, que teriam sido feitos pelos pastores. Ele virou para mim e disse: cadê suas demandas? Eu apresentei minhas demandas para ele e ele falou rapidamente, disse: olha, para mim você vai me arrumar os 15 mil para mim protocolar as suas demandas, e depois que o recurso já estiver empenhado, você, como a sua região é região de mineração, você vai me trazer 1 quilo de ouro. O Ministério Público Federal também fala em organização criminosa aí, ao citar esse grupo de pastores, o ex-ministro e esses assessores. E eles citam também aí que o ministro da Educação é quem conferia aí um prestígio suficiente na administração pública para a atuação aí dos pastores Gilmar e Ari. Os recursos que eram negociados aí pelos pastores com esses prefeitos são geridos aí pelo FNDE. Esse Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, ele é responsável por uma série de gastos federais na educação, seja para material didático, compra de veículos escolares e também obras, né? Então, acontecia mais ou menos da seguinte forma: os pastores conversavam com esses prefeitos ou em eventos fora de Brasília, conectavam com o ministro, às vezes iam até a casa do ministro, e o ministro fazia essa conexão com o FNDE. Lembrando que o FNDE ele é controlado por políticos do Centrão, ou seja, o próprio presidente, o Marcelo Lopes da Fonte, foi chefe de gabinete do agora ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, que é do PP. E o Centrão vive uma condição aí sob o Bolsonaro e também muito fortalecida aí com o Milton Ribeiro na pasta, de total descontrole, né? Houve aí, a gente mostrou também, uma explosão de empenhos para novas obras em recursos totais que superam, inclusive, o orçamento, né, para aliados. E o Centrão, ele permanece no FNDE. Havia até, inclusive, né, no momento em que os pastores atuavam no MEC, uma certa disputa ali, né? Alguns políticos ficavam até se sentindo preteridos aí pela priorização que os pastores tinham, mas a atuação do FNDE nunca foi tão politizada do ponto de vista de favorecimento a aliados aí nas transferências de recursos. O presidente Bolsonaro tem algumas ligações com esse episódio, com essas figuras, já muito antes, inclusive, dessa conexão dos pastores com o ministro Milton Ribeiro, né, do governo Bolsonaro. Essas visitas no Palácio do Planalto passam a ficar um pouco mais raras, exatamente a partir do momento em que o Milton Ribeiro assume o MEC. Esse episódio mostra uma mudança de discurso do Bolsonaro, né? Eu boto a minha cara no fogo pelo Milton, minha cara toda no fogo pelo Milton. Isso aqui, se tem prisão, é Polícia Federal. É sinal que a Polícia Federal está agindo. Ele responda pelos atos. Esse posicionamento que tem sido típico do Bolsonaro, né, de se colocar alheio a qualquer problema que atinge o governo. É óbvio que há 4 meses da eleição, a prisão de um ex-ministro, que foi defendido, né, efusivamente aí pelo presidente alguns meses atrás, causa aí um impacto enorme, né? Os aliados têm visto como um golpe duríssimo, já falam uma palavra desastre, né? A maior preocupação entre os aliados do Bolsonaro e da própria campanha ali do Bolsonaro para a reeleição é que esse episódio abala fortemente aí o pilar do discurso que é um governo sem corrupção, né? Um discurso que ele usou muito forte na eleição de 2018 e ele vem repetindo ao longo do governo, mesmo com vários outros casos de corrupção que surgiram, né? Envolvendo outros ministros. Então você realmente, se for enganado por alguém e quiser fazer, você não vai conseguir. Tanto é corrupção zero no nosso governo. O Congresso fez ali uma movimentação para criar uma CPI do MEC que acabou sendo esvaziada pelo governo naquele momento, mas a prisão do ex-ministro e dos pastores levantou aí de novo essa bola entre os parlamentares de oposição que estão tentando emplacar essa CPI. Claro que o ano eleitoral serve de argumento aí para o governo e para as lideranças dentro do Congresso para tentar evitar. Então há essa expectativa em relação a uma possível CPI do MEC ou no Senado ou na Câmara. Agora, as investigações elas continuam, né? Houve aí a apreensão, né, de celulares, notebooks, também quebra de sigilo bancário, de interceptação telefônicas. Então, muita coisa ainda deve sair daí a partir daí dessas investigações, né? Outros personagens também podem aparecer.